E aí, pessoal, vamos finalizar a nossa lista de exercícios. O último assunto é provisões e passivos contingentes, tá? Passivos e ativos contingentes, né? Então vamos lá, questão 37, BAD 2026, contador, peço para justificar. Na avaliação de contingência, a entidade tem uma ação com perda provável, informação importante, e estimada em 240 mil, com um intervalo de 220 e 260. Outra ação possível sem estimativa de valor confiável. Então vamos fazer um resumo, ou um quadro, que a gente consiga utilizar nas nossas questões. Então a gente vai sempre voltando aqui nesse quadro. Então, quando eu tenho quanto à possibilidade, provável, mais, melhor dizendo, né? Eu tenho provisões quando possibilidade for provável, mais o que? Mensuração confiável. E eu tenho um passivo contingente, e aí ele chama de divulgável, quando ou é provável e não tem uma mensuração confiável, ou tem a possibilidade, ou melhor, probabilidade de possível, né? E a gente tem uma terceira opção, que é um passivo contingente não divulgável, quando a possibilidade é remota. Então, com esse esquema, a gente consegue responder quase todas as questões de passivos contingentes e provisões. Então, vamos lá. Primeira condição, primeira ação. É provável e tem um valor de mensuração confiável, a gente tem um intervalo, mas assim, a estimativa é 240. Então, ele é uma provisão. E o outro é possível. Então, aqui é um passivo contingente divulgável. E esse passivo contingente divulgável vai para as notas explicativas. Então, vamos ver qual é a melhor resposta para a gente? Registrar as duas ações como provisão, pois a existência do processo judicial impõe reconhecimento contábil no passivo e quebra, né, que é só da primeira. Reconhecer provisão pela melhor estimativa, que seria os 240. Divulgar a ação possível em nota explicativa, descrevendo os riscos e informações disponíveis. Por enquanto é o nosso gabarito. C. Reconhecer a provisão pelo valor máximo do intervalo e não divulgar. Porra, como é que eu vou reconhecer a provisão e não vou divulgar isso, né? Acaba sendo contraditório. Pois a provisão já atende os requisitos da transparência. E varou, falou nada com nada. D. Não reconhecer a provisão e divulgar apenas a ação provável, pois passivos são reconhecidos somente após sentença transitada. E a gente sabe que ele está falando abobrinha. E aí, reconhecer a provisão apenas quando houver garantia real de divulgar as outras ações, blá, 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 blá. Então, nosso gabarito B de bombeiros. 38, Instituto Access 2026, técnico da Unipampa em contabilidade, eu peço para justificar. A distinção entre provisões e passivos contingentes é crucial para a correta apresentação da posição financeira. Dependendo da probabilidade de saída de recursos, e a gente lembra ali, né? Remota, possível e provável,
E aí, considerando um cenário onde a assessoria jurídica classifica o risco de perda de uma ação judicial trabalhista como possível, assinale o tratamento contábil exigido pela NBC-TG 25. Então, possível, a gente vai chamar ele de passivo contingente divulgável, né? E ele vai ser divulgado em notas explicativas, não tem provisão para isso. Então vamos lá, a entidade deve constituir uma provisão no valor estimado da perda. E aí não, é possível, então não constitui provisão. B, a obrigação deve ser tratada como um passivo contingente, não sendo reconhecida no balanço patrimonial, mas exigindo divulgação obrigatória em notas explicativas, beleza? Salvo se a saída de recurso for remota. Perfeito. CPC, literalidade. C, o valor da causa deve ser registrado em contas de compensação e evidenciada no balanço patrimonial como uma redutora do patrimônio líquido, denominada reserva de contingência. Esquece. Primeiro, que não é reserva de contingência. E segundo, que não é porque é um passivo contingente, já viu? Nenhum registro ou divulgação é necessário. Então, valor, né? É preciso divulgar. É um passivo contingente divulgável. Então, nossa alternativa correta, nosso gabarito B de bombeiro de novo. B. E aí, vamos lá para 39. FCC 2026, gestor governamental, contador. Então, essa questão aqui é um pouquinho trabalhosa, mas é muito interessante. Vamos lá, o que acontece? Nesse quadro, a gente tem 4 processos judiciais em 2 datas diferentes, em 31/12 de 22 e 31/12 de 23. Então, tem a possibilidade e o valor estimado de perda esperada. E ele pede, considerando somente os processos citados, o impacto líquido reconhecido no resultado da empresa em 2023 foi de... Então, vamos lá. O que aconteceu em 23? Para a gente saber o que aconteceu em 23, tem que voltar lá em 22. Porque a gente tem que saber o seguinte, o que impacta no resultado financeiro? As provisões, porque quando eu instituo uma provisão, a contrapartida dela é um reconhecimento de uma despesa, certo? Então, o passivo contingente, se divulgável ou não, ele não tem influência no resultado, só na nota explicativa, ele vai ficar lá divulgado ou não, mas não tem nenhuma informação, não tem nada no resultado. Então, para isso, a gente faz o seguinte, a gente vai dividir essa questão em 2 momentos. Primeiro momento é esse aqui, constituir o que é provisão e o que não é provisão aqui para 2022. Então, vamos lá. Quem vai ser provisão? Quanto a probabilidade for provável e o valor estimado for mensurável confiavelmente. Então, provável a ação 1, então instituo provisão para ela, no valor de 4.500. A segunda é possível, não. A terceira é provável, 600, ok. A quarta é remota, não. Beleza, então aqui eu já tenho uma provisão constituída no valor de R$ 5.100, ok. E aí no momento 3, vamos fazer o seguinte, outras provisões, né? O que vai acontecer aqui? Eu sei que eu tenho 5.100 aqui. O que acontece? A ação 1 continua provável, só que o valor dela diminui de 4.500 para 3.600. Então, tem que reverter essa diferença. Então, 4.500 para 3.600 é R$ 900. Então, R$ 900 é uma reversão. Se é uma reversão da minha provisão, é algo que aumenta o meu resultado, beleza? Então, aqui eu deixo registrado, mais 900. E aí, a ação 2 era possível, era um passivo contingente divulgável e agora é provável. Então, eu vou instituir uma provisão nesse valor aqui, ó, 2.616. Então, é negativo 2.160. Falando até o número errado, né? E aí, a provisão, ou melhor, a ação 3 era provável e agora é possível, só que ela já tinha uma provisão constituída, né? Então, tem que reverter, né? Passou para possível. Saiu de provável. Então, quanto era a provisão para a ação 3? Era 600. Então, agora, eu vou reverter.
E a última era remota e passou para possível, então não teve influência na nossa questão. E aí é só eu fazer esse cálculo. Mais com menos, com mais com menos, eu vou fazer aqui do ladinho, que fica mais fácil da gente entender. Então vai ser mais ou menos assim. 2160 menos 600 com 900, 1.500. E aí 0, que tira 0, 1, que fica, na verdade 6, que tira, fica 1, 11, 6, 660 negativo, né? Gabarito é de escola. Esse é o nosso gabarito. Próxima questão, CESP-Sebrasp 2026, especialista analista sênior. Justifique, considerando os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e o item seguinte, obrigação presente que resulta de evento passado, mas que não é reconhecida pelo fato de não ser possível a mensuração do seu valor com suficiente confiabilidade, não deve ser tratada contabilmente como passivo contingente. E aí? Então, quando falou essa questão aqui, ó, mensuração de seu valor, mensuração de seu valor com suficiente confiabilidade, a gente está falando desse carinha aqui. É possível, melhor, provável ou possível, mas não consigo mensurar confiavelmente. É um passivo contingente. E aí ele diz exatamente o contrário, né? Não deve ser reconhecido, ou melhor, tratado como passivo contingente. Isso aí está errado. Ele deve ser tratado como passivo contingente, errado. Próxima, CESP 2026, auditor fiscal de receitas estaduais do Cefaz Rio Grande do Norte. Peço para justificar. Considere que seja requisitos para o reconhecimento de determinado item patrimonial a existência de uma obrigação presente, fruto de evento passado, perfeito? A probabilidade de que a liquidação desse item exija o sacrifício de ativos, possibilidade estimativa confiável do valor desse item patrimonial e a existência de alguma incerteza quanto ao prazo ou ao valor do item. Nessa condição, é item patrimonial que atende todos esses requisitos, então vamos lá. Vamos ver os requisitos? Existência de uma obrigação presente decorrente de evento passado. Probabilidade de que existe sacrifício de ativos e até então pode ser um passivo, uma provisão, um passivo contingente. E o que vai dizer agora? A possibilidade de que a estimativa confiável do valor do item patrimonial, possibilidade estimativa confiável do valor do item patrimonial, então tem uma confiabilidade na mensuração e a existência de alguma incerteza quanto ao prazo ou ao valor do item. Então, nesse caso, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma provisão, pô. Então, nesse caso, eu estou falando de uma provisão. Item C de cacau. E a gente está acabando, né? FADESP 2026, analista contábil e administração estadual. E é o seguinte, apresente os cálculos. CIA Brasil, novo SA, comercializa equipamentos eletrônicos com garantia de 12 meses, cobrindo defeitos de fabricação. Com base nesses dados históricos e expectativas atualizadas, a administração estimou para o exercício social de 2025 os seguintes cenários relacionados aos produtos vendidos. Então vamos lá. 70% dos equipamentos não apresentam defeito, ok. 20% apresentam defeitos leves, cujo custo total estimado para reparação seria de R$ 900 mil caso ocorresse em todos os produtos. 10% apresentam defeitos graves, cujo custo total estimado de reparação seria de 3 milhões caso ocorresse em todos os produtos. Considerando as orientações do CPC 25, especialmente no que refere à mensuração de provisões quando envolve grande população de itens, a CIA Brasil Novo S.A. deve reconhecer em 31/12/25 uma provisão para garantias no valor de... Então vamos lá, como é que a gente faz esse caso? Bom, tenho 3 cenários possíveis. Posso ter nenhum defeito,
E isso aí é 70%. E qual é o valor que eu vou gastar? Nada, né? Então não há nem de se calcular nada. Então pode acontecer o seguinte, 20% eu sei que dá problema. E se eu fosse, ou melhor, 20% dá problema leve. E se eu fosse consertar todos os produtos de problemas leves, a estimativa é de 900 mil. Só que só 20%, então eu faço esse cálculo, 20% de 900 mil, que vai dar quanto? 180 mil reais. E defeitos graves, apenas 10% apresenta defeitos graves. E se eu fosse gastar, e se eu fosse recuperar todos os produtos com defeitos graves, eu gastaria 3 milhões de reais. Então, nesse caso, eu também faço o percentual. 10% de 3 milhões vai dar 300 mil reais. Nesse caso, a provisão com garantias vai ser o valor de 180 mais 300, 480 mil. Então vamos lá. 900 por representar o custo mais provável de ocorrer conforme a experiência passada? Não. 480 mil obtida pela probabilidade de saída para as obrigações de garantia de todo o período? B. B de barco, né, dessa vez, para variar. 3 mil por refletir o pior cenário? Não, esquece. 1.950, não sei nem como é que ele chegou nesse cálculo. Deve ter como chegar, né? Ele não faria à toa. E 0, pois nenhum valor deve ser reconhecido devido à ocorrência de defeitos futuros, esquece. Gabarito B de bombeiro. 43, IF Espírito Santo 2025, justifique. De acordo com a NBC-TSP 303, provisões passivos contingentes e ativos contingentes são condições para o reconhecimento de uma provisão. Então, para reconhecer uma provisão, exceto... Então, vamos lá. Trata-se de uma obrigação presente? Sim. Provisão, sim. E aí, referir-se a uma obrigação formalizada necessariamente? E aí, formalizada necessariamente? Bom, se ela é formalizada necessariamente, vamos entender aqui, vamos imaginar uma ação judicial. Ela já está transitada e julgada? Sim. Então já é mais uma provisão, já é uma obrigação, é um passivo reconhecido. Então, isso aqui quebra necessariamente? Não, ela não necessita estar formalizada necessariamente. Ela precisa ser provável ou possível, ou remota, inclusive, para ser caracterizada, para não ser caracterizada como um passivo reconhecido. Decorrer de evento passado, perfeito, ser provável que ocorra a saída de recursos, ok. Ser possível estimar o valor da obrigação de forma confiável. Provisão, falou tudo, exceto uma obrigação formalmente, ou melhor, formalizada necessariamente. B de bomba. 44, FGV, essa é fresquinha, exame de suficiência 2026.1. Justifique, eu peço. Em 1º/7/25, uma construtora iniciou a construção de um prédio formado por estúdios de 20 metros quadrados. O prazo estimado para a construção é 18 meses. Nos primeiros 3 meses de obras, gastos diretos associados à construção foram de R$500 mil. Em 30/9/2025, um grupo de moradores entrou na justiça contra a construtora para solicitar a suspensão da obra, já que considerava que o tipo de apartamento seria prejudicial ao bairro. Caramba, que ele inventou uma história mirabolante para poder dizer só isso aqui, ó. Já que o tipo de apartamento prejudicial. Além disso, pediram 200 mil de indenização. Na data, os advogados da construtora julgaram que a perda da causa era possível. Ainda por determinação judicial, a obra foi suspensa e não havia sido retomada até 31/12/2025 por conta do processo. Com base na NBC-TG 15, provisões passivas contingentes, balanço patrimonial da construtora em... Então vamos lá, pessoal. Falou um texto gigantesco só para dizer isso aqui, ó. Era possível. E aí, lembrando naquele nosso esqueminha, possível é o quê? Possível é um passivo contingente divulgável. E o que a gente faz com esse passivo contingente divulgável? Nota explicativa.
Vai para provisão? Não, não tem provisão. Não constitui provisão para ela. É só divulgado em nota explicativa. Então vamos lá. Houve uma provisão para contingência de 200 mil? Não. Houve uma provisão de contingência para 500 mil? Não. Houve uma provisão para contingência de 700? Não. Não houve impacto nos elementos patrimoniais? Certo, pô, não teve. Não mexeu nada com patrimônio, mas mexeu na nota explicativa. Beleza? Fechamos aqui nosso gabarito e é isso.